comissão da OAB lança a primeira marcha contra a corrupção. OAB Ceará realiza manutenção no estacionamento do Fórum Clóvis Bevilacqua. Acompanhe as imagens da semana no quadro OAB em Foto e ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil no programa OAB na TV Mundo Jurídico. A Comissão de Controle e Gastos Públicos da OAB Ceará promoveu em parceria com a Ação Cearense de Combate à Corrupção e à Impunidade o lançamento da primeira marcha contra a corrupção e pela vida no Ceará. A primeira marcha será realizada no dia 10 a 23 de janeiro nas cidades da região da Ibiapaba. Durante 13 dias, a OAB Ceará e a Ação Cearense de Combate à Corrupção e à Impunidade irão percorrer cidades da região da Ibiapaba para conscientizar a população sobre os prejuízos da corrupção e a importância da denúncia. Reunidos no plenário da OAB Ceará essa semana, a comissão e integrantes da sociedade civil definiram as estratégias de atuação no interior do estado. A previsão é que no dia 3 de fevereiro haja uma audiência pública para apontar quais os caminhos para o fim da corrupção no poder público municipal. A corrupção, pelo mal que ela causa ao país, não é? A gente vê aí nessa Petrobras, sei quantos milhões, bilhões que estão na mão de meia dúzia, tá entendendo? Enquanto a gente vê no jornal hoje, o ministro da Economia dizendo que vai ter aumento de imposto, que não tem dinheiro. De dólares, né? Então é uma coisa complicada. Então você tem realmente uma distorção. Então essas pessoas que desviam o dinheiro, eles tiram o dinheiro do trabalhador. Porque, não se engane, quando a gente tem inflação alta, a gente sofre, mas aquela pessoa que é assalariada, que ganha meio salário mínimo às vezes, nem o salário ganha, que vai no supermercado num dia, quando vai na próxima semana, o quilo do feijão, em vez de ser X, é X mais Y. Então realmente pesa. A OAB Ceará firmou recentemente uma parceria com a construtora Manhattan e a Global Company como parte do programa Anuidade Zero. Advogados e advogadas que adquirirem um terreno no empreendimento Celebration Ville, localizado em Aquiraz, estarão isentos do pagamento da anuidade do ano seguinte. E para falar sobre esta parceria, nós conversamos agora com o representante comercial do Celebration Ville, Petrônio Queiroz. Petrônio, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. O prazer é nosso e agradecer esse convite, né, de uma parceria tão importante junto à OAB e apresentar esse empreendimento magnífico dentro do nosso estado. Inicialmente eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores por que a decisão de fazer essa parceria, firmar essa parceria com a OAB, de oferecer este produto para os advogados. Claro, como nós todos sabemos, os advogados, né, a OAB em si, é uma classe muito bem-vinda, muito bem vista dentro da nossa sociedade e nada melhor do que convidarmos esses profissionais a fazerem parte, a serem condôminos dentro do nosso empreendimento. Petrônio, os advogados que adquirirem um lote, um terreno neste empreendimento, estarão isentos de pagar a anuidade de 2015, não é verdade? Isso. Essa parceria, ela prezou, né, em dar esse diferencial para os advogados na totalidade e mesmo aqueles que estejam pagos, né, com a sua mensalidade paga dentro de 2014, pagou para 2015, serão isentos e serão restituídos dessa anuidade já paga. Uma boa notícia. O advogado que tiver antecipado o pagamento da anuidade de 2015 e que adquiriu o lote no Celebration, terá então garantida a restituição desses valores. Com certeza. Petrônio, eu gostaria agora que você falasse um pouco sobre as características do empreendimento. Claro. O Celebration Ville é uma mega estrutura distribuídos em praticamente 3 milhões de metros quadrados. Né? Nós temos 280 hectares e praticamente o que é que nós buscamos do Celebration Ville? Nós sabemos dessa correria que nós estamos levando dentro da cidade e é uma característica atual dos grandes centros estarem descentralizando essas moradias, dando uma maior qualidade de vida. Então, assim, nós pensamos que dentro da região metropolitana, Aquiraz seria um município muito bem-vindo até para os fortalezenses.
pela distância, que é muito curta, são 36 quilômetros apenas, tá? E estava faltando dentro da região um empreendimento com essa magnitude, né? O Complexo Celebration Village está distribuído em praticamente 6 condomínios, 3 horizontais, 2 verticais e um condomínio comercial, né? Onde vão estar sendo oferecidos serviços com rede hoteleira, com polo gastronômico, com universidade, com escola, tudo isso dentro distribuído em 450 mil metros, né? São 45 hectares. Tá? Você falou que são mais ou menos 36 quilômetros de distância do empreendimento para Fortaleza. Para Fortaleza. Traduzindo em tempo, daria mais ou menos, em média, quanto tempo a partir da Washington Soares, da Avenida Washington Soares? Em torno de 25 minutos. Né? Nós temos uma CE 040 via livre, onde o último semáforo está ali mais ou menos em Messejana, próximo ao viaduto. Né? E depois de lá nós temos via completamente livre, com 3 faixas, uma excelente qualidade. Tá? Então, isso viabiliza vocês ter como primeira ou mesmo segunda moradia o Celebration Ville, porque você pode vir trabalhar aqui em Fortaleza sem nenhum incômodo. Há uma tendência das pessoas hoje buscarem outros municípios da região metropolitana como opção para moradia. A exemplo de Eusébio, até mesmo Aquiraz, as pessoas estão migrando, estão deixando a capital e buscando um pouco mais distante, mas buscar uma comodidade, né, uma tranquilidade maior. Ou seja, aquelas pessoas que gostam da vida urbana, mas não dispensam o convívio com a natureza. Com certeza. E isso o Celebration Ville tem demais. Né? Nós estamos... O slogan do Celebration é esporte, natureza, né, e convívio entre as pessoas. Então, essa distância, que ela é muito curta, e inserido dentro de um contexto natureza muito verde, que as pessoas que tiverem a oportunidade de ir lá e conhecer e vão perceber isso. Né? Dentro do empreendimento nós temos um lago de 90 mil metros quadrados. Imagina você dentro de Fortaleza, dentro dessa selva de pedra que nós vivemos hoje, né? E com esse trânsito caótico, por mais obras existentes dentro da cidade, tentando viabilizar esse trânsito e às vezes não consegue. Né? E, então as pessoas buscam esses municípios dentro da região metropolitana para terem um maior conforto e uma qualidade de vida bem maior. Você falou no lago, inclusive você tem imagem aí que você poderia mostrar para os nossos telespectadores. A imagem do lago, qual o tamanho do lago que você falou? São 90 mil metros quadrados. São 9 hectares de lâmina d'água, onde nós vamos ter a margem desse lago, olha só. Interessante. Tá? São 90 mil metros, onde toda a área de lazer, ela vai estar disponível à margem dele. Né? Esse lazer com piscina, com pier, com gazebo, com sauna, quadra poliesportiva, quadra de tênis, tudo isso nós tiramos de dentro do condomínio. Né? E quais são os tipos de esportes náuticos que serão permitidos neste lago? Olha, nós tiramos o esporte que tenha motor. Certo. Tá? O jet ski, por exemplo, ele é proibido. Nós demos ênfase à segurança e à qualidade de vida. Nós vamos ter várias crianças, vários idosos. Tá? Então, o que pode ser disponibilizado dentro do lago seria um caiaque, pedalinho, o stand-up, o kitesurf. Tá? Todas essas modalidades elas são liberadas, são permitidas para que se utilize o lago. Tá? E dentro desse lago também, o que é que nós fizemos? Nós distribuímos nossa área de lazer, nessa margem, nessa praia que nós estamos criando, e fizemos barbecue lounges, né? As churrasqueiras com forno de pizza, lavabos, e dentro desses espaços gourmet, nós vamos disponibilizar a internet. Né? Então, o condômino ele pode sair de sua casa, ter a comodidade de trabalhar, tendo esse visual, esse lazer por completo, jogar sua filha, seus filhos, a família, e ao mesmo tempo estar trabalhando numa tranquilidade em meio à natureza. Petrone, vamos falar agora um pouco sobre o tamanho dos lotes. Quais são os tamanhos dos lotes e qual é a forma de aquisição? Pronto. Os lotes, o que é que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos
lotes a partir dos 250 metros quadrados, tá? A 640 metros, mais ou menos. Por que dessa forma? 250 metros pode ser que não seja o tamanho ideal. Nós ouvimos muito isso. Né? Para desmistificar tudo isso, nós estamos fazendo uma casa modelo em torno de 120 metros quadrados, para que as pessoas saibam que dentro de um lote de 250 metros a 640, dá para se fazer muita coisa. Né? Existem 2 etapas dentro do Celebration Ville 1000, que é esse primeiro empreendimento que nós estamos comercializando, né? Onde os lotes padrões eles têm 250 e 300 metros quadrados. Com relação a pagamento, a tabela é muito flexível. Nós estamos com o preço de metro quadrado muito abaixo do mercado. Tá? Nossos concorrentes eles estão cobrando aí em torno de R$ 550 o metro quadrado, e enquanto nós saímos a R$ 360, né? Muito abaixo. Por quê? Nós queremos dar à população, aos nossos clientes, aos nossos investidores, a garantia de que nós realmente vamos entregar algo que seja plausível, que eles tenham ganho real. Tá? A facilidade, nós temos um sinal em torno de 8%. Uma parcela, em 32 parcelas, em torno de R$ 450. Uma parcela muito baixa. Tá? Dentro das características que nós estamos vendo hoje no mercado, ela é irrisória. Né? Então, assim, nós partimos do pressuposto que eu dissolvendo, né, facilitando essa forma de pagamento, eu vou atrair muito mais clientes, muito mais parceiros. Tá? Em torno de valor final, a gente está falando de um lote de R$ 90 mil dentro de uma mega estrutura, onde eu vou oferecer vários condomínios, lazer, serviços, comércio. Uma infraestrutura fenomenal, que eu gostaria aqui até de ressaltar, o Lake Club, né, a piscina, o salão de jogos, a sauna, o bar seco, o bar molhado, o salão de festas, quadras esportivas, pier no lago, né? Isso. Pórtico principal, pórtico do condomínio, pista de Cooper e ciclovia, não é verdade? E ciclovia. Então, assim, não é modismo, né? A ciclovia está dentro do nosso empreendimento, não é que a bike hoje seja modismo, é uma necessidade real, né? É uma necessidade real. Por que eu digo isso? Porque o nosso projeto está sendo desenvolvido há 4 anos, né? E essa cultura que está se implantando dentro de Fortaleza e no país por completo da bike, do deslocar, do ecologicamente correto, ela não chega até 4 anos atrás, ela começa a desenvolver há 1 ano e meio, há 2 anos no máximo. Né? E assim, em todas as vias principais nós vamos ter a ciclovia. Inclusive estamos fazendo estudos para fazermos estações dentro do condomínio e na área de lazer. Então, o condômino não precisa tirar o carro ou ir a pé, não necessariamente para ir até o lazer. Né? Ele vai pegar uma bicicleta, uma bike dentro dessa estação, dentro do condomínio, e vai até a área de lazer e depois retorna. Né? A gente está pensando em tudo isso, nessa qualidade de vida que nós estamos oferecendo. Petrone, na sua opinião, qual é o principal diferencial do Celebration Ville em relação aos demais empreendimentos já existentes aqui no estado? Primeiro, eu vou utilizar e eu não tenho como deixar de fora, né, o nosso know-how, quem está por trás, né, do empreendimento, que é a construtora Manhattan e a Global Company. Né? A construtora Manhattan hoje é uma das maiores empresas do Nordeste, tá? Credibilidade. De credibilidade gigantesca, onde os seus sócios são pessoas muito influentes dentro do meio, tá certo? Até a gente brinca quando conversa entre os gerentes, alguns corretores, alguns amigos, que você pega um folder da Manhattan, né, e depois vai até o empreendimento que ela realmente entregou. É infinitamente melhor depois que você vê pronto do que o que estava nas imagens, porque geralmente tem algumas, o jogo de marketing mesmo, tudo, a estrutura, aquela coisa bela, né? Mas a Manhattan faz bem melhor do que ela faz dentro de um folder na hora da entrega. Isso é um grande diferencial, né? E nós vamos utilizar esse know-how Manhattan, já estamos utilizando na obra. O segundo é unir essa grandiosidade, essa magnitude do empreendimento
a apenas 36 quilômetros de Fortaleza, a 25 minutos, onde você pode estar se deslocando diariamente para trabalhar. Isso agora, porque depois que eu entregar o complexo por inteiro, que está em torno aí de 12 a 15 anos, com a estrutura comercial, você pode trabalhar dentro do Celebrationville, você pode pôr a sua sala, né? Você que é advogado, você que é um profissional liberal. Colocar, inclusive, os filhos para estudar. Para estudarem lá, na área educacional. Então, você vai precisar sair para ir à Praia Salgada, porque a doce nós já vamos ter, que é o nosso lago. Nós vamos construir a prainha, né? E isso também é um outro grande diferencial. Claro. E outro que nós não podemos fugir dele, né, que é o financeiro. A gente não pode fugir do financeiro, é óbvio. Então, nós estamos com o preço de metro quadrado muito abaixo, muito abaixo, muito competitivo, muito atraente, a forma e a facilidade de pagamento, tá certo? Enquanto outros empreendimentos, eles se preocupam se o cliente ele está em alguns órgãos, né, como o Serasa, como o SPC, nós não nos preocupamos com isso, né? Eu acredito na palavra do meu cliente, eu acredito na adimplência dele, tá certo? Então, isso também, eu não faço esse crivo, porque às vezes você está dentro de algum órgão desse sem nem perceber, e você vai deixar de estar dentro do Celebrationville por questões de 10, 15, 20 reais, isso não existe, né? Então, nós não passamos... É inadmissível. Petrone, infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e parabeniza a Manhattan pela parceria firmada com a OAB para trazer mais essa vantagem, mais essa novidade para os advogados cearenses e abre agora espaço para as suas considerações finais. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, né, para falar do nosso empreendimento e dessa parceria, que para a gente é de grande valia com a OAB. E queria convidá-los, né, a conhecer o empreendimento, a ir visitar o nosso estande. Ele está lá no local, um estande grandioso, 200 metros quadrados, com toda a infraestrutura. Nós temos um carro tracionado para fazermos o circuito dentro do empreendimento e você ficar conhecendo onde são as quadras. Temos a ideia de localização de tudo isso. Você conhecer esse lago que eu estou falando, que eu estou mostrando aqui no folder, no papel, é uma coisa, e você indo lá em loco, você percebendo que nós estamos com 9 hectares de lâmina d'água presente numa das maiores secas do país, e ele está lá com água, né? Então, eu os convido a conhecer nosso empreendimento e a virar nosso cliente. Isso nos trará uma satisfação enorme em tê-los junto a gente e acreditando no potencial que é o Celebrationville. Venha para cá. Muito obrigado. Ivelise Maia. Vamos à palavra do presidente, com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Colegas advogados e advogadas, ao tempo em que desejamos um feliz 2015 à advocacia cearense, nós já começamos o ano debatendo temas importantes para o nosso exercício profissional. Exemplo disso é que na primeira reunião de diretoria, realizada já no terreno da nova sede da OAB Ceará, levamos a debate o piso salarial da advocacia. Dentre todos os temas, esse é o mais urgente, é o mais necessário. Precisamos definir um piso salarial para o jovem advogado, para o advogado mais experiente, para aquele que milita no exercício da advocacia privada e pública. Não podemos mais coadunar com desrespeito às nossas prerrogativas profissionais. Para isso, a OAB realizará ao longo do semestre audiências públicas, encontros com o governador do estado, com os prefeitos das grandes cidades e das pequenas cidades, tentando encontrar um norte, um rumo e uma solução definitiva para o piso salarial da advocacia. Também estamos reajustando o valor da unidade advocatícia. A UAD já estava há algum tempo sem atualização e com o aumento do salário mínimo, do combustível, energia elétrica, enfim, dos nossos insumos maiores, nós precisamos também reajustar o valor da UAD de modo a que a tabela de honorários possa continuar sendo um rumo, um segmento de orientação para a advocacia. Também, na esteira da mesma reunião, já começamos e iniciamos o ano
debatendo um judiciário que precisa melhorar urgentemente, não só na capital, como no interior do estado. Por isso, espere em 2015 bandeiras de luta no fortalecimento da advocacia cearense. E em instantes, OAB Ceará realiza manutenção no estacionamento do Fórum Clóvis Bevilacqua. A gente volta já. A OAB Ceará realizou durante o recesso de fim de ano a manutenção do estacionamento localizado no Fórum Clóvis Bevilacqua. Foram realizadas pinturas, sinalização de vagas e podas de árvore. Ampliado no início do ano passado, o estacionamento teve aumento de 50% no número de vagas e garante acessibilidade de motoristas idosos e com deficiência física. Outra melhoria foi feita na sala VIP da OAB, que também foi ampliada. O Conselho Federal da OAB acaba de lançar o livro A OAB e a Reforma Política Democrática. E para falar sobre reforma política, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente da Comissão de Ética da OAB Ceará, Dr. Tarcísio José da Silva. Dr. Tarcísio, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui em nosso estúdio. É um prazer nosso estar aqui novamente para divulgar para a sociedade o nosso projeto de reforma política. Dr. Tarcísio, passadas as eleições de outubro, qual agora é a principal preocupação da OAB no campo político? Olha, desde 2010 que a OAB vem se preocupando com esse tema. E agora ele se empenha cada vez mais. É a reforma política democrática e eleições limpas. Para isso é o seguinte, a gente elaborou esse projeto, inclusive está aqui um livro que você agora acabou de anunciar, em que nós colhemos a opinião de vários jurisconsultos sobre os temas que nós estamos propondo. A OAB elaborou o projeto e agora nós estamos com um propósito de colher as 1.600 assinaturas para apresentar um projeto de iniciativa popular. Por quê? Porque nós apresentamos em 2013, o projeto para o Congresso, mas até hoje o Congresso não se dignou em botar em pauta. Razão pela qual, agora, em 2015, a OAB vai se empenhar pela aprovação do projeto que ele elaborou. Doutor Tarcísio, quais os pontos em destaque da reforma política proposta pela OAB, pela CNBB e demais entidades da sociedade civil? Em 2010, nós apresentamos 30 pontos, certo? E fizemos uma triagem e reduziu para 17. E agora a OAB está trabalhando em 4 pontos principais. 4 pontos principais que ele acha que é a saída para a gente começar uma reforma política autêntica que a sociedade almeja. O primeiro ponto é o financiamento público de campanha política, tá certo? Então, a gente chegou à conclusão de que os financiamentos pelas empresas estão provocando uma distorção no sistema. Certo. Daí porque nós defendemos o financiamento público de campanha. O outro ponto é o sistema eleitoral em 2 turnos. No primeiro turno, a gente vota no programa do partido e no segundo turno, a gente vota no candidato para defender aqueles pontos. No primeiro turno, você votaria em programas, em projetos. Projetos. No segundo turno, você escolheria quem iria desempenhar o mandato. Quem iria mandato para defender aqueles pontos que foi eleito no primeiro turno. Uhum. O terceiro ponto é a paridade de gênero. Então, estimular o sexo feminino a participar mais do projeto político. E fazer uma abertura. Inclusive, exigência da lei que tenha pelo menos 50% de mulheres no sistema político. Tá certo? É a problema de gênero. E o último ponto que nós estamos é a soberania popular direta. Certo. Então, vamos reforçar o plebiscito, o referendo e a assistência popular. Facilitar o acesso da população a esses instrumentos de soberania popular. Doutor Tarcísio, no que diz respeito à reforma política, o governo Dilma defende uma constituinte exclusiva. Você acha que esse seria o caminho ideal? Olha, a OAB já se posicionou contra essa proposta do governo. Por quê? Porque nós não vamos modificar nenhum item da Constituição. A Constituição de 88, com as emendas que foram provocadas, foram feitas, ela atende ao sistema
político partidário, tá certo? Inclusive, é uma das melhores constituições que nós já tivemos, a de 88. Então, ela não precisa reformar. O que nós precisamos reformar é a legislação ordinária. Essa sim, a legislação eleitoral, a legislação partidária, para poder promover uma reforma política autêntica para acabar com esses desmandos. Tanto é que os 2 pontos básicos, praticamente previstos nesse nosso livro aqui, que foi lançado no dia 4 aqui em Fortaleza, no dia 4 foi lançado em Fortaleza esse livro, tá certo? E nós, hoje mesmo, nós vamos fazer uma reunião, tá certo? Com um comitê permanente que nós instituímos para poder defender essa proposta. É fim da corrupção eleitoral e o fim do financiamento de campanha por empresas. Então, esses são os 2 eixos do nosso trabalho, do nosso projeto, tá certo? E por isso que nós achamos que nós devíamos ir pela iniciativa popular. Você defende, então, que essa reforma política deve ser realizada por meio de uma iniciativa popular. Popular por quê? Porque em 2013, nós apresentamos o projeto, esse projeto foi feito pela OAB, elaborado pela OAB e com a discussão com a sociedade política, e até então o Congresso não se dignou em apreciar. Então, nós vamos partir agora o quê? Por uma iniciativa popular. Certo. Não admitimos a Constituinte, porque nós corremos o risco dessa Constituinte querer modificar pontos da Constituição, tá certo? Inclusive com causas pétreas, que não nos interessa. Nós interessamos na reforma política dentro da legislação ordinária, simplesmente. Há uma série de garantias e direitos fundamentais Pronto. na nossa Carta Magna que devem ser mantidos. Deve ser mantido, e nós não corremos o risco de modificar essas garantias. Claro. Nós não queremos ter esse risco, tá certo? E o manifesto da OAB, a Sociedade Brasileira? Olha, a OAB, com base nos entendimentos que já teve até então, com as discussões até então, ele lançou um manifesto à sociedade brasileira, certo? Nesse manifesto, ele elencou 13 pontos que ele chamou Plano de Combate à Corrupção. Então, nesse manifesto, que nós soltamos no dia 2 agora de dezembro, inclusive no dia 4 que nós lançamos esse livro, nós divulgamos esse manifesto, tá certo? Em que a OAB, paralelamente ao projeto de reforma política, que ele já tem aqui os itens, já está previsto. Certo. Agora nós vamos fazer o quê? A coalição com as entidades para poder colher a assinatura pela iniciativa popular. Porque esse manifesto, a sociedade, trazendo a sociedade para a discussão desses 13 pontos que ele considerou como sendo pontos fundamentais do plano de combate à corrupção. Ótimo. Então, a gente está tentando, com todos os meios possíveis, né, e o que a legislação nos oferece, trabalhar para pôr fim à corrupção. Então, essa corrupção hoje, que ninguém mais aceita, né, que a sociedade não aceita, tá certo? Está insuportável. Claro. Nós não podemos conviver mais com isso. É verdade. Daí porque a OAB hoje está empenhada, a partir de 2015, a apresentar uma iniciativa popular do projeto que ele já elaborou, que está lá em tramitação, para poder a gente tentar eliminar essa corrupção que está aí assolando o Brasil a todo tempo. Doutor Tarcísio, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e parabeniza a Comissão de Ética, que tem feito um brilhante trabalho em prol de eleições limpas e também em prol de mais ética na política. E abre agora espaço para suas considerações finais. Nós agradecemos aí o convite, né, de vir aqui conversar com a sociedade sobre a reforma política que a OAB defende e que o Congresso está instado, certo, a apreciar esse projeto. Então, nós estamos aí colhendo as assinaturas, estamos com uma série de atividades. A partir agora do mês de janeiro nós vamos fazer uma série de atividades, uma série de seminários, certo? Para mostrar para a sociedade os pontos que nós estamos defendendo e colher assinatura para a iniciativa popular. E agradeço mais uma vez a atenção que me foi dispensada. Muito obrigado. Obrigado. Ivelise Maia. E em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto.
Os tribunais de contas são órgãos auxiliares do Poder Legislativo no que diz respeito à fiscalização dos recursos públicos. E para conhecer um pouco mais sobre a atuação dos tribunais de contas no Brasil, nós conversamos agora com o conselheiro estadual da OAB Ceará, Dr. Andrei Aguiar. Dr. Andrei, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui no estúdio. Nós que agradecemos o convite, Evelt. É sempre um prazer renovado voltar ao programa de uma audiência tão qualificada. Inicialmente, eu gostaria que o senhor destacasse aqui para os nossos telespectadores qual o principal papel desempenhado pelos tribunais de contas e como funcionam esses órgãos no Brasil. Os tribunais de contas, Evelt, eles, de uma forma geral, foram criados para fiscalizar a verba pública. E aí foram divididos com o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados e, no nosso caso, tem o Tribunal de Contas dos Municípios, que somente existem 4 estados da federação, que atuam de acordo com a verba pública federal, estadual ou municipal. E é interessante colocar que a atuação deles não vai somente fiscalizando a verba do ente, ela vai até o final da ponta da verba pública. Portanto, um convenente que realize algum contrato com o poder público, ele tem que prestar conta daquele recurso que ele está recebendo para que o Tribunal de Contas possa fiscalizar até o final da ponta aonde o recurso público foi. Doutor Andrei, nós estamos vivenciando um escândalo na Petrobras sem precedentes, cujas denúncias estão inclusive sendo apuradas, apreciadas pelo Tribunal de Contas da União. O que poderá ser feito pelo TCU no caso deste escândalo? Isso é um tema que é muito caro a toda a sociedade. São bilhões de reais envolvidos em um escândalo e que certamente o Tribunal de Contas está com os olhos virados para esse escândalo. Isso não é de hoje. Em 2003, já o ex-presidente do tribunal, o ministro Biratã Aguiar, que é cearense, já alertava a toda a população, até com matérias na Veja, Isto É, Folha de São Paulo, de cunho nacional, estampando a preocupação com a Petrobras, com a sobrepreço em diversas obras, ausência de licitações, que a Petrobras não licita os seus contratos, ou então grande parte deles, com base em um decreto federal, que é entendido pelo Tribunal de Contas da União como ilegal, porque viola a Lei 8666, a Lei de Licitações. E já desde 2003, que o ministro Biratã vinha alertando a sociedade, vinha alertando a própria Petrobras sobre essas ilegalidades e esses possíveis sobrepreços. O ministro Nardes, presidente do TCU, já deu uma coletiva alegando que é o maior processo, o maior escândalo que o TCU já pegou, porque é um desvio, um possível desvio bilionário, tá certo? E o que o Tribunal de Contas da União pode fazer quanto a esse caso é, primeiramente, apurar o montante do débito, que é o que está sendo feito, e aplicar a penalidade de devolução aos cofres públicos desse recurso, tá certo? Para as empresas envolvidas, se constatada a participação delas nessa fraude ou nesse desvio de recurso, pode ser decretada a inidoneidade das empresas e aí elas ficam proibidas de licitar, de participar de qualquer certame, tá certo? E para as pessoas físicas, o julgamento da irregularidade das contas poderá acarretar, ou melhor dizendo, certamente acarretará a pena de inelegibilidade. Isso que é um reflexo já da lei da ficha limpa. Consequência natural da lei da ficha limpa. Perfeito. E quais são os tipos de processos existentes nos tribunais de contas? Nos tribunais de contas, nós vamos ter 2 tipos de processo. O processo de contas normal, que é aquele onde todos os órgãos que são fiscalizados pelos tribunais de contas têm que remeter anualmente a sua prestação de contas, tá certo? Para que seja analisado pelo tribunal. E nós temos a tomada de conta especial. O que é isso? O processo de tomada de conta especial, ele vai analisar um fato específico, tá certo? Apurar o montante do débito, caso haja, e quem são os responsáveis. Enquanto no processo de contas se analisa todas as contas, pode ser que tenha algum fato específico que não esteja muito bem esclarecido na prestação de contas e que, após ser denunciado ou ser alertado para os olhos dos tribunais de contas, ele terá uma atuação específica sobre aquele fato. Essa é a chamada tomada de conta especial. E como se inicia um processo nos tribunais e de que forma a população pode participar? É o seguinte, nos tribunais de contas, nós podemos iniciar um processo de 3 formas.
com representação, que aí seria uma denúncia praticada por alguma autoridade, um deputado, um parlamentar, faz uma representação ao Tribunal de Contas e a partir daí se inicia um processo para apurar um fato específico mencionado nessa representação. Pode ser por uma denúncia, e aí é a possibilidade de participação de toda a sociedade, que é muito importante, que ela pode mencionar ou verificando alguma irregularidade no gasto do recurso público, ela pode denunciar ao Tribunal de Contas no setor de protocolo e a partir daí essa denúncia vai ser convertida num processo e vai ser analisada. E a terceira possibilidade é através de auditoria de iniciativa própria do tribunal. O tribunal, como ele tem, os tribunais de um modo geral, como tem um vasto campo de atuação, fiscaliza, só o TCU fiscaliza mais de 11 mil órgãos federais. Então ele não tem como fazer auditoria em todos os órgãos, todos os anos. Ele recebe aquela prestação de contas, que nem sempre é tão detalhada, mas ele pode, por iniciativa própria, e aí vai de acordo com a gestão de cada presidente. O presidente Nardes, por exemplo, que é o atual presidente, manteve o foco na governança corporativa. O que é que ele busca? Ver onde estão as maiores captações de recurso federal e a partir daí ele direciona as auditorias para tentar ter o foco no macro e não no micro. Então ele sorteia e aí, dependendo de cada gestão, vai ter a sua forma de atuação, onde vai ter as auditorias, os auditores do Tribunal de Contas vão lá para o órgão destinado e a partir daí eles começam a verificar a documentação para perceber se tem alguma irregularidade ou alguma falha no uso do recurso público. Doutor André, o senhor poderia falar um pouco sobre as principais formas de controle social, interno e externo? Posso. O controle, ele vai existir de três formas. Nós podemos ter o controle externo, que é o praticado pelos tribunais de contas, tá certo? E aí, o Tribunal de Contas, prioritariamente, ele já atua após a ocorrência do fato, tá certo? Porque ele recebe uma prestação de contas do que já aconteceu, ou uma denúncia, uma representação de um fato que já aconteceu. Somente na auditoria que ele tem a possibilidade de atuar preventivamente, ou concomitantemente, no curso da atuação. Por exemplo, está aberto um processo licitatório, vai ser feita uma auditoria, então a auditoria está caminhando no curso desse processo licitatório. Mas, prioritariamente, ele age após o fato. E o controle externo é a atuação dos tribunais de contas. O controle interno é o trabalho preventivo, é a atuação que tem a CGU, a Controladoria Geral do Estado e a Controladoria Geral dos Municípios. Qual é a função dela? Prevenir para que não venha a ter nenhum desgaste com o Tribunal de Contas, ou seja, com o controle externo. A função preventiva das controladorias, e que é o controle interno, é de extrema importância, porque você atua antes do desperdício do recurso público. E isso tem uma efetividade muito maior do que depois tentar repatriar, tentar trazer de novo ao erário aquele recurso que já foi gasto. Se torna bem mais complicado. É exatamente isso. É uma dificuldade extrema, até mesmo porque a decisão dos tribunais de contas, ela não é autoexecutável. Em que sentido eu estou colocando isso? O Tribunal de Contas, ele não pode, ele mesmo, executar a sua decisão. Aquilo dali se transforma num título executivo extrajudicial. Depende do Poder Judiciário. Que é mandado exatamente para as fazendas públicas e elas executam essa decisão. Esses são os controles externo e interno. E o social? O social é o mais efetivo de todos, porque ele é exercido por toda a sociedade. Aí qualquer das pessoas que verifiquem um desvio ou alguma possível irregularidade no gasto do recurso público, pode se utilizar da denúncia, que é um dos tipos de início de um processo no Tribunal de Contas, para que seja apurado aquele fato e seja verificado. Por que ele é o mais importante? Porque pode contar com a multiplicidade de membros da sociedade. Enquanto a sociedade pode atuar de várias formas, cada cidadão, eu, você e todos que estão nos assistindo, podem atuar nesse tipo de controle e não um Tribunal de Contas simplesmente com seu número limitado de servidores, passar a verificar tudo que acontece no país. É uma dificuldade extrema e por isso que o controle social ele é extremamente importante. Lógico. O senhor acredita que a falta de uma escola de gestores acaba resultando em problemas administrativos e legais?
claro, antigamente, Evelio, nós tínhamos, pelo menos aqui no estado, o curso de administração, e ele se dividia em administração pública e administração privada. Certo. Hoje em dia, os nossos cursos de administração, eles são estritamente voltados para o mercado privado. E aí, o que é que acontece? Aquele gestor público que passou por um processo eletivo desgastante, porque o nosso processo político, para você conseguir chegar ao poder, ele é extremamente desgastante. E quando se chega ao poder, não se tem dimensão do que é a máquina pública. Então, o gestor, ele luta e ele traça a meta dele para chegar ao poder. Quando chega, é que ele vai aprender como funciona a máquina pública para, no seu segundo mandato, ele conseguir desenvolver tudo que ele quer fazer. Então, você já chega ao poder pensando numa reeleição. Isso se deve ao quê? Na falta de uma escola de gestores. Se você tivesse novamente e buscasse reeditar a escola de gestor público, você traria uma qualificação muito maior para os nossos gestores públicos e até facilitaria o bom uso do recurso público. Porque muitas dessas irregularidades não se tratam de má-fé ou de malversação. Mas é desconhecimento mesmo. Justamente, desconhecimento de como funciona a máquina pública. E aí, às vezes, ocorrem pequenas irregularidades ou pequenas atecnias que acabam desaguando em processos nos tribunais de contas. Doutor André, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, agradece as relevantes informações aqui que nos foram prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Evelio, eu agradeço mais uma vez o convite, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de deixar uma mensagem para todos os telespectadores que estão nos assistindo. Procurem fiscalizar, exerçam seu controle social, isso é cidadania, isso é um direito de vocês. Quando tiverem alguma possibilidade de verificação de malversação de recurso público, use dos tribunais de contas, façam as suas denúncias, transformem isso em processo, em apuração, em fiscalização. Era essa a mensagem que eu gostaria de deixar para todos. Obrigado. Ivelise Maia. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós brasileiros percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações, é só ligar para 3464-3991. As imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. O programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, aos sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.